Opa pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai desenvolver uma API, um encurtador de link aqui em C Sharp, com SQLite e o Entity Framework. Começando aqui, eu vou dar um .NET New Web API para criar o nosso projeto. Criou o nosso projeto, a gente vai começar criando três pastinhas aqui. Eu vou criar as models, que vão ser os objetos. Eu vou criar os DTOs, que vão ser os Data Transfer Objects, né? Que vai ser os objetos que eu vou receber e enviar para o usuário. Eu vou criar os controllers, que vai ficar a lógica do nosso projeto. E eu vou criar a pasta data, que vai ser aqui onde a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Para começar, eu vou criar aqui a nossa class URL. Eu vou dar um namespace URL shortener.models. Vou dar um public class URL. E aqui a gente vai colocar o nosso public int id, que vai ser a primary key no banco de dados. E eu vou dar um public int string URL received, que vai ser a URL que a gente vai receber do... Na verdade, a gente vai colocar aqui o identifier, que vai ser a URL, essa string aqui no caso vai ser o identificador que a gente vai gerar para o usuário, que vai ser aquele código depois da barra que ele vai colocar no navegador e vai ser redirecionado para a página que ele vai mandar para a gente. Depois a gente vai aqui em details, a gente vai colocar um URL create detail.cs. A gente vai dar um namespace URL shortener.details. Criar nossa classe URL create detail. E aqui a gente vai colocar uma public string que pode ser nula. URL received, que era o que a gente tinha colocado na outra. Beleza? A gente criou aqui somente isso. Aqui a gente vai herdar daquela classe aquela propriedade. Beleza? Agora a gente vai configurar o nosso banco de dados. A gente vai vir aqui em Data. Eu vou colocar um URL context.cs. Vou instalar as dependências que a gente vai precisar do Entity Framework. Então a gente vai dar um .NET Add Package Microsoft Entity Framework Core. Esperar ele instalar. A gente também vai precisar do .SQLite, que é o banco de dados que a gente vai utilizar nesse projeto. E a gente também vai precisar do design para utilizar as migrations. Beleza? Tudo instalado. Eu já vou até fazer aqui. Using System. Using Microsoft Entity Framework Core. E dar um public. Dar um namespace para o projeto. URL shortener.data. Public class. URL context, que vai herdar db context. Beleza? Aqui a gente já pode fazer o nosso protected override void. Aquele já dá pra gente aqui, mas eu gosto de deixar como options. E aqui a gente dá um options ponto use SQLite, que é o banco de dados que a gente vai utilizar, e passa como parâmetro o data source, que eu vou colocar como urldb.db mesmo. Beleza? Aqui a gente já criou aqui. No caso, o que a gente vai precisar aqui agora é um public db7, que vai ser a tabela que a gente vai criar no banco de dados, que vai ser os URLs. Vai ser um URL. Aqui tá. A gente precisa dar um using URL shortener.models URLs get7. Beleza. Aqui a gente vai ter a tabela no banco de dados URLs. Aqui a gente já pode configurar aqui no nosso programa para buildar builder.services.add db context. E aqui dentro a gente passa o nosso URL context. A gente precisa dar um using aqui. Using URL shortener.data. Beleza? E também a gente precisa... Eu já vou aproveitar e buildar aqui services.add controllers. E também a gente precisa
passar aqui para mapear os nossos controllers. Map controllers. Beleza. Aqui a gente já injetou aqui no nosso program o que a gente precisa. Já criamos as duas classes, os DTOs e os models. Agora a gente vai direto para os controllers. Eu vou criar aqui o URL controller.cs. Vou dar um using system. A gente vai precisar também usar o URL shortener.models e o using URL shortener.dtos. Beleza? Aqui ele vai ser uma API controller. Ele já vai adicionar para a gente aqui o ASP.NET. A gente vai adicionar também nossa rota, que vai ser controller. E aqui a gente já pode criar a nossa class. Public class URL controller, que vai herdar de controller do ASP.NET. E aqui a gente já pode criar os nossos métodos. A gente vai ter dois métodos. A gente vai ter o método de adicionar no banco de dados e o de ler no banco de dados. Aqui a gente vai começar criando um método assíncrono, uma task. E o nome vai ser create URL. Beleza? Ela vai receber como parâmetro. Opa, coloquei aqui sem o N. Ela vai receber como parâmetro do corpo. Ela vai receber um URL create DTO, URL DTO. Beleza? Eu vou dar um return ok aqui. Basicamente o que a gente vai precisar aqui agora é receber no modelo DTO e transformar ele no modelo URL para poder passar para a tabela no banco de dados. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa verificar fazer a verificação se é nulo. Se for nulo, a gente já retorna aqui um bad request, fazer uma verificação bem simples. Se não for nulo, a gente precisa adicionar então no banco de dados. A gente vai criar aqui uma variável identifier e no identifier, que é aqui essa propriedade da URL, a gente vai gerar um nano-id, que é um framework aqui do C# que a gente vai ter que até adicionar ele aqui. .NET Add Package nano-id. Vou instalar aqui. Eu já vou dar um using nano-id.net. No var identifier que a gente vai gerar e ter que adicionar no nosso objeto, a gente vai criar um nano-id. Opa, coloquei errado. nano-id.generate. E dentro do generate a gente vai criar um nano-id.alphabets. Letras e números, né? E aqui a gente coloca o tamanho que a gente vai precisar criar o nosso identifier. Eu vou colocar como 10 porque eu acho que é um valor bom. Agora a gente vai criar o nosso URL, né? A gente vai criar um var URL, new URL. E dentro a gente vai passar como parâmetro o que a gente precisa, né? O URL received vai ser o URL de show.url received, que é o que a gente vai receber aqui do corpo. E a gente também vai passar o URL identifier, que é o que a gente acabou de gerar, como o identifier. Beleza? Com isso a gente já pode adicionar no banco de dados. A gente pode dar um db. Opa, esqueci de criar aqui a injeção de dependência. Deixa eu injetar aqui. Vou dar um private read only. URL context. Vou dar o nome de db e aqui no construtor eu recebo o URL context. Vou dar um nome de context e eu atribuo o valor context. Beleza? Aqui a gente já pode então usar o db.add. E a gente passa o URL, que é o objeto que a gente acabou de criar. A gente dá um await db save changes async. E beleza, o nosso método já está criado. E a gente agora precisa criar então o nosso método para poder ler do banco de dados. Como a gente vai fazer? A gente cria um public async task reaction result.
Eu vou colocar read URL. Beleza. A gente vai colocar as rotas também nos métodos. HTTP post, esse vai ser um post. E a gente coloca como rota /create. E aqui vai ser um HTTP get. E a rota vai ser o ID que o usuário colocar depois do barra. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora, então, é procurar no banco de dados de acordo com o ID que ele vai passar para a gente. Então, eu vou criar aqui uma var URL e eu posso procurar no banco de dados utilizando db.urls, que é nossa tabela no banco de dados. Eu dou um first ou default async, que é o método link, e eu procuro de acordo com o ponto URL identifier, foi igual a ID que a gente recebe. Aqui a gente já vai achar o nosso objeto no banco de dados. Então a gente faz a verificação. Se ele for nulo, a gente já dá um return bad request. Então a gente retorna not found. Beleza? Mas se ele não for nulo, a gente precisa então fazer o var destination URL, que vai ser a URL de destino. Ela é igual a URL, que é o que a gente acabou de criar, o objeto, received, que vai ser a URL que ele tinha mandado antes pra gente, entendeu? Mas a gente precisa garantir que a URL ela tenha o HTTP antes. Por exemplo, o usuário às vezes ele pode colocar só o Twitter, assim, x.com. Se eu colocar x.com assim, ela não é uma URL absoluta. Então ela vai redirecionar para a mesma página localhost que a gente vai estar acessando. Então a gente precisa garantir que ela tenha o HTTPS // ou o HTTP. Para fazer isso, a gente pode fazer uma validação aqui para garantir. A gente dá um if URL ponto URL received ponto starts with, e a gente pode colocar o HTTP // e URL received ponto starts with HTTPS // e aqui a gente só deixa eu tirar isso aqui. Aqui a gente pode fazer o que a gente precisa fazer. Destination URL ponto igual, na verdade. Aqui a gente vai adicionar o HTTP // mais a URL, o destination URL, na verdade. Basicamente, o que a gente fez aqui? A gente adicionou o URL que a gente recebeu na variável destination. Eu até posso colocar aqui destination URL. E aí eu posso tirar aqui. Destination URL. Aqui, ó. Pronto, agora sim. Destination URL. Beleza. A gente recebeu o valor que a gente puxou do banco de dados da URL que a gente recebeu e atribuiu a destination URL. E a gente verifica se a destination URL não começa com HTTP e também não começa com HTTPS // Se ela preencher essas duas condições, eu vou adicionar na frente dela o HTTP // mais o conteúdo da destination, né? Que no caso seria http // x.com. Beleza? E aí eu vou retornar redirect to, e aí eu coloco destination URL. Beleza? No caso, depois da verificação, ele vai retornar, ele vai me redirecionar para destination URL, que vai ser a nossa página. Então, agora para a gente testar o nosso projeto, a gente precisa primeiro rodar o migrations, né? A gente dá um .NET EF migrations add, e eu vou colocar o nome de URL shortener. Esperar ele buildar.
Beleza, terminou de buildar. E agora a gente dá um .NET EF Database e Update para atualizar a nossa base de dados. Beleza, o projeto agora como ele está já é para estar funcionando. Eu só adicionei aqui o /id porque ele vai ignorar que ele é o controller. Eu acho que fica mais bonito visualmente no link assim. E eu esqueci de retornar aqui para o usuário o que ele vai precisar, né? Eu vou adicionar aqui para ele URL recebido id e aí eu passo o url.url identifier. Beleza? Agora a gente roda o nosso projeto. Esperando ele rodar. Beleza, ele está rodando na porta 5047. A gente vai mandar aqui um post para essa rota, /url, que é a nossa controller, /create. O que a gente vai precisar passar aqui no corpo? A gente vai precisar passar o URL received x.com. Beleza? Mandando um post. Ele vai gerar aqui pra gente o nosso ID. Beleza? Ou seja, a gente tem um ID agora que vai redirecionar a gente. Como eu coloquei o /, eu não preciso desse URL para me redirecionar para pegar o get. Eu dou só ignoro e jogo aqui. Vamos testar no navegador. Beleza, redirecionou a gente para o x.com. E o projeto é esse, pessoal. Bem simples, mas ele já utiliza bastantes métodos do C Sharp. E eu acho que é um projeto bem legal para se fazer assim. Eu vou continuar fazendo alguns projetos e postando aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado por assistir, pessoal. Tchau, tchau.